Tem criança pequena e vai viajar. É sempre um transtorno quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, para algum lugar que você não conhece, que você vai levar os seus filhos. Vamos imaginar, ou você que é marinheiro de primeira viagem, está indo viajar pela primeira vez com a tua filha. Eu sempre fico pensando se existe uma idade ideal para você levar, para você começar a levar o filho numa viagem. Mas quem é mãe não tem coragem de deixá-los também com outra pessoa. E daí como é que você faz? Você arrisca e sai com uma criança, sei lá, de uns 6 meses para viajar? Como é que faz, Flavinha? A Flávia está aqui com a gente hoje para nos ajudar nesse assunto. A Flávia Andel é especialista nisso, tem sites para te ajudar, tem blog justamente para isso, para que você aprenda a cuidar melhor do teu filho de uma maneira que você não viva transtornos. Eu vejo hoje que as crianças estão saindo cada vez mais cedo, né, Flávia? Então você vai, por exemplo, a um restaurante, você vê os pais com crianças muito pequenas, que às vezes eu fico com pena. Acho que porque eu não tenho filho, mas você fica achando, nossa, mas com 6 meses a criança está ali no colo, a mãe não consegue comer direito, a criança também não come, aquele barulho, o pai também não come. Eu até domingo eu estava comentando isso com a minha mãe, que eu acho que se eu tivesse filho eu não faria isso. Sim. Eu não sairia, porque dá a impressão de que todo mundo fica incomodado. Quem está vendo, quem está passando a situação é a própria criança. Sim. E eu imagino que para viajar é a mesma coisa, é um ambiente diferente para a criança. Sim, né? Boa tarde, Keila, boa primeiramente. Tarde, boa tarde aos seus telespectadores. Existe uma idade mínima para essa criança começar a viajar? Então, para viagens de avião, as companhias aéreas recomendam que a partir dos 7 dias de vida, né, para pegar Deus, o avião. Né? Então nem tem e os limite. médicos a partir de 28 dias. Mas para você sair, isso seria se você precisa fazer um deslocamento para um outro estado, né? Se você vai morar num outro estado, eu acho que aí você pode entrar dentro dessa recomendação. Exatamente. Agora, para viagem de férias, eu acho que é importante você já ter as vacinas, né? As primeiras vacinas da criança já dadas, né, aplicadas, tudo, e você ter a autorização do médico, do pediatra, para poder fazer essas viagens também, né? Mas a criança, você acha que com essa idade já pode viajar? Não, pequenininho, eu acredito que o ideal não é viajar tão pequenininho. Qual é o né, ideal para começar a botar a criança na estrada? Eu acho que é isso. A princípio, você tem que seguir a recomendação do pediatra, né? E aí, quando tá pequenininho, dependendo, né, do pediatra dizer que se pode viajar ou não, você já pode pegar a estrada, mas é importante estar com as vacinas certinhas em questão do desenvolvimento do sistema. Depende, com 3 meses você já pode fazer algumas viagens, né? Ah, tá. Porque... De carro também? Sim, de carro eu acho que é mais adequado para viagens longas, por exemplo, para fora do país, eu já acho que tem que estar um pouquinho maior para fazer essas viagens, né? E o que a mãe tem que pensar quando começa a preparar a mala para viajar nessa idade? Eu acredito que a primeira coisa, o ideal a pensar é para onde você vai viajar, né? Você vai ver o lugar que você vai. É importante você ter num hotel, por exemplo. Então, aí é legal você ligar primeiro pro hotel para ver se eles disponibilizam um berço pro bebê para você colocar ao lado da cama, no quarto, né? Se tem sistema de segurança no quarto, porque é importante você estar atento à questão das janelas, da varanda, né? Quando você chegar, você vai verificar as tomadas também, né? E aí também montar uma caixinha de primeiros socorros, pedir orientação do pediatra para fazer essa montagem da caixinha de primeiros socorros. Sei. Né? Isso independente de idade, das viagens, né, Flavinha? Sim, independente da idade. É super importante você ter essa recomendação do pediatra, ter os remédios, tudo. E também pegar telefones e endereços de médicos e hospitais do lugar que você for, para poder estar tranquila e se você precisar, se acontecer algum acidente, alguma coisa, você já sabe para onde ir. Para não ficar perdida ali, até porque uma criança pequena você não pode bobear, né? Agora, a alimentação. É ideal que eu leve essa alimentação da minha casa? É melhor do que se eu resolver comer no hotel, ligar para o hotel? O que é melhor fazer nesse caso? Então, o ideal é você primeiro entrar em contato com o hotel, se eles oferecem esse tipo de alimentação para bebês, né? Mas se você puder preparar, você souber mais ou menos a quantidade de dias que você vai ficar fora e puder preparar as marmitinhas separadinho, né? É bom você verificar no hotel se eles têm frigobar para guardar essa alimentação, se tem um micro-ondas para você aquecer também essa comida, mas se o hotel oferecer, você pode, né, não ficar tão preocupada com essa questão alimentar. Mas os bebês menores, né, até 6 meses, eles tem a mamãe. Têm o leite materno, né? Você sabe que essa história de comer em hotel, você que tem que estar em casa, tem que prestar muita atenção mesmo.
Por exemplo, eu morei fora há bastante tempo e eu, quando decidi ficar lá, eu fui buscar um hotel. E a gente nunca pensa nessas coisas, porque quando você pensa em hotel, você utiliza um hotel para quê? Ah, porque o hotel tem tudo, eu estou lá para descansar, para me divertir. E você tem que ver realmente isso que a Flávia falou, porque não são todos os hotéis que disponibilizam de micro-ondas, não são todos os hotéis que têm o serviço de quarto que te leva durante 24 horas, por exemplo, leite quente. Sim. Tem lugares que não tem essas coisas. A recomendação é você levar pelo menos o leite, você levar de casa, porque você sabe qual é o adequado para o seu filho, que o pediatra já indicou. Ter separadinho, até legal, é uma dica bacana, você ter separadinhas as quantidades de leite que você vai usar, por exemplo, vai pra tomar não faltar nenhum dia, Isso, né? Exatamente, você já tem separadinho. Mas precisa levar a lata inteira de fórmula, né, do leite artificial, você não precisa levar a lata inteira para poder separar lá no dia. Se você achar que é confortável para você, tudo bem. Se não, facilita a vida você levar separadinho, né? Por isso que é importante que você veja se tem o micro-ondas disponível, porque senão você pode ficar na mão. Não adianta nada você levar tudo e chegar lá, você não tem como fazer. O leite, na verdade, Keila, ele deve ser oferecido em temperatura ambiente. O alimento que geralmente a gente aquece, porque a gente deixa na geladeira, a gente aquece. Mas o leite a gente serve em temperatura ambiente, com água natural, né? E aí você coloca a fórmula, chacoalha e entrega. Não precisa aquecer, na verdade, o leite, porque isso é um costume de adulto, né? A gente aquece o leite para beber. Mas o bebê está acostumado com a temperatura ambiente, né? Agora, nós estamos falando de criança pequenininha, com menos de 1 ano de idade. Essa criança, na hora de viajar, tem alguns cuidados que a gente tem que ter durante o trajeto? Por exemplo, se é um trajeto de carro ou de ônibus, é o mesmo procedimento? Então, para viagem de carro, por exemplo, aliás, todo tipo de viagem você tem que se prevenir, né? Você tem que ter todas as informações antes de você começar a viagem. Quando você fala informações, você fala do caminho, que tem no caminho, que não tem. E também, por exemplo, você faz um check-up do carro, né? Para ver se está funcionando o freio, o amortecedor, né? E é importante você verificar a questão da cadeirinha também. A criança pequena precisa ter uma cadeirinha adequada para ela, que seja certificada. Quer dizer, nada de levar a criança no colo, no banco da frente, nem no banco de trás. Você senta no banco de trás e sua criança na cadeirinha, hein, gente? Para isso existe a cadeirinha, porque é muito mais seguro também. Exatamente. Crianças até 1 ano, a legislação afirma que até 1 ano a cadeirinha da criança tem que estar virada para trás, né? E, assim, nós, consultoras maternas, orientamos que a cadeirinha fique virada até os 2 anos, porque existem pesquisas de segurança que afirmam que até 2 anos é mais adequado, né, mais seguro. Aí de 0 a 4 anos ela fica na cadeirinha, né, normal. Depois dos 4 aos 7 ou até 18 quilos, ela passa por um assento de elevação, né, que seria como se fosse um assento mais alto mesmo, uma cadeirinha mais alta. Para poder até fivelar o cinto com maior facilidade. Exatamente. Né? E aí dos 7,5 aos 10 ou 1,45 m da criança, aí já passa para o cinto normal, banco traseiro, cinto normal, mas criança sempre no banco de trás. E as crianças um pouco mais velhas, podem ter problema também durante uma viagem, ir no local para onde a gente está indo? Então, o indicado é a gente sempre tornar a viagem o mais tranquila possível, mais prazerosa, né? Então, quando você vai levar uma criança numa viagem de carro, por exemplo, é legal você levar uns brinquedos para elas, os que elas mais gostam, né? Para distrair. Ter umas paradas durante a viagem para não deixar a criança também ansiosa, né? Ou irritada, cansada também. Essas paradas ajudam a dar fôlego, né? Para a viagem. E ter sempre, se antecipar, né? Você sabe que vai ser, por exemplo, as viagens noturnas são bem mais adequadas para quando você faz uma viagem com criança, principalmente em avião. Quando você viaja à noite, você sabe que é o horário de sono da criança, né? E você não vai atrapalhar, os pais viajam mais tranquilos e quem também está fora, né? Os outros passageiros também viajam mais tranquilos quando o bebê... E a criança dorme mesmo no horário normal, mesmo estando viajando? Num avião, se você seguir uma rotina... ônibus, tudo, não tem problema? É porque existe uma liberação de hormônios que ajudam para ela dormir melhor à noite. Então, se você fizer viagens noturnas, são melhores, porque é mais fresco também durante o dia. Geralmente está mais quente, né? Então, é mais indicado. Mesmo no carro? Mesmo no carro. Mesmo no carro, porque quando está muito quente, é ruim para a criança, a criança um pouco maior, de 7, 8 anos? Sim.
Sim, Agora, porque a criança dorme, ela não sente a viagem, né? Ela vai viajar e vai ficar dormindo, não vai ficar agitada, querendo tirar o cinto, com calor, essas coisas atrapalham, né? e eu preciso me preocupar também com a alimentação para essas crianças maiores? Daí não, né, Flávia? Todo mundo vai se ajeitando, né? Eu acho que é importante você entrar em contato com o hotel que você vai ficar, para você saber se tem essa alimentação adequada, né? Mas criança maior já come quase de tudo, trabalho, né? Criança, a partir de 1 ano, ela já come como os adultos, né? Então você fique mais atento quando você tem uma criança um pouco menor, porque daí você precisa levar tudo que que faz parte da rotina da criança, mesmo que o hotel ofereça, é melhor você se prevenir. Sim, né, com Flavinha? certeza, com certeza. Porque você vai ter uma criança pequena que pode, imagina uma criança com 3 ou 4 meses, começar a te dar problema, você vai ter que voltar. É simples assim. Eu acho que o principal é a gente pensar quando vai viajar no conforto dos bebês, no conforto das crianças, porque elas que são mais atingidas por essa mudança da rotina, né, essa mudança de lugar, de espaço do hotel, então elas sentem muito, né? Então, se você se antecipar essas questões, né, por exemplo, uma outra possibilidade para quando você vai para um hotel seria você levar uma naninha, por exemplo, né, que seria um objeto de apego da criança para ela não estranhar tanto a cama, né? Você respeitar os horários de alimentação, aquilo que você estava falando de restaurante, né? Quando você leva uma criança... Eu morro de pena das crianças. Eu fico com dó, porque você vê que não é o ambiente dela, aquele barulho incomoda a criança. O pai, a mãe, ninguém come direito na mesa. É impressionante, porque a criança come, ela fica 2 minutos bem. Você deu uma colherada para ela, passou disso, ela já come. Parece que aquela movimentação toda irrita. Por isso que o bebê tem que comer antes, não é de muito pequenininho, não. Acho que devia ter 1 ano o menininho que eu vi. Sim. Mas você vê que começa bem, mas depois se irrita. Porque não é o ambiente dele, é muito pequeno para aquele ambiente. Sim, eu vejo assim, mas é porque quando você não tem filho, parece que Mas é tudo você se antecipar, sabe? O ideal é que o bebê coma antes. O horário do bebê comer é por volta de 11h30 da manhã. O adulto já não come esse horário, né? Adulto quer ir no restaurante é 1h30, 2h da tarde. Então o bebê vai estar com fome, vai estar cansado, Então o ideal é você irritado. levar a criança já alimentada. Já alimentada. A criança já se alimentou, você sabe que ela está com a barriguinha cheia, ou ela vai dormir, ou então você leva alguma coisa para ela se distrair, né? Quer dizer que aquela irritação daquela criança que eu vi deve ser fome. Deve ser fome. Hoje ou sono, né? Pode Meu ser Deus, sono ou já também. comeu e está com sono. Exatamente. Não faça isso com seu filho, porque a gente fica morrendo de pena. É que pai e mãe você já está acostumado, às vezes tem mais de um filho e acha normal, mas a gente não acha, fica morrendo de pena das crianças. É verdade. Olha, a Flávia tem um atendimento também online, você pode saber mais informações, tem o site dela, vou pedir para a Renata já colocar na tela também, que é eu estou sem ele aqui, consultoria, o portal luizandreoli.com.br, tá aí na tela, luizandreoli.com.br, tem o Instagram que é consultoria materna também, _ sem segredos. Isso. Que é para você ter mais informações mesmo, para ter uma viagem tranquila. Nessa época do ano, todo mundo quer descansar, você não quer ter problemas. Então, para você não ter problemas, você tem que se precaver. E tem detalhes que são importantíssimos e que muitas vezes a gente se esquece. Por exemplo, esse negócio de ligar no hotel nunca tinha passado pela minha cabeça. Você vai ligar para saber se realmente aquilo que oferece é o que está, porque às vezes você fala assim, não, mas está tudo escrito aqui na internet que tem. Foto de internet é sempre linda, é igual o perfil de Facebook, fica todo mundo maravilhoso, não é? É sempre bom Os hotéis consultar, são né? aquela coisa maravilhosa. Você chega no hotel, já aconteceu comigo, já aconteceu com você? De você olhar no hotel assim, e eu falo, nossa, que lindo, você chegar, não tem nada a ver. Nada, é impressionante, parece que eles fazem um Photoshop. Porque o adulto se adapta, né? Agora a criança já é complicado. Você precisa estar se antecipando às situações para causar a menor quantidade de estresse possível. Ainda mais se você vai para a praia, já é calor, o ambiente já é diferente, o ar é diferente, parece que a pressão já fica mais baixa, a criança já vai sentir a diferença. É verdade, né? tem que se precaver mesmo. Tem mais uma coisa que eu quero te falar. Sim. A pessoa, por exemplo, que eu me lembrei agora, tem gente que opta por viajar e daí deixa os filhos, por exemplo, com 2, 3 meses com os avós. Tá. Daí essa criança, ela também tem que ficar com umas coisas, como se ela fosse viajar também, porque ela não vai estar na casa dela. Ela vai estar numa outra casa com uma pessoa que não é o pai nem a mãe. Daí tem que ter alguns outros cuidados? Não, eu acredito que o principal é a criança se sentir segura, né? Porque a criança fica muito ansiosa quando ela está fora do ambiente que ela já tem costume, tá acostumada, né? Mas não é esse ambiente de viagem que ela tem que se sentir, não. Ela tem que estar se sentindo como se ela estivesse na casa dela. Então, o importante é seguir a rotina, seguir o horário de dormir, uma alimentação no horário certo, as sonecas durante o dia. Se os avós tiverem as orientações, né, de seguir a rotina da criança já desde pequenininho, né, também na casa dos avós, o sofrimento
vai ser menor, assim. Digamos que ela não vai se sentir tão ansiosa, com tanta, né, insegurança. E com tanta diferença dos pais não estarem por perto, Isso, né? exatamente. Mais 2 meses é muito pequenininho, ainda tá amamentando. Melhor esperar um pouquinho, né? Melhor esperar mais um pouco. Obrigada, querida. Imagina, Volte obrigada sempre, eu. é sempre bom receber você. Obrigada, viu? Obrigada.